Olá, boa tarde. Oportunidades para um novo começo de vida. Essa é a ideia de ressocialização que tem norteado os projetos e ações em Mirassol do Oeste, interior de Mato Grosso. Os detentos que cumprem pena na cadeia pública da cidade recebem todo o suporte para aprender um ofício e construir um futuro promissor. As iniciativas são resultado de parcerias entre a Justiça Estadual e o Conselho da Comunidade. Nesta edição do Jornal da Justiça, nós vamos mostrar como funcionam na prática essas ações. E você também vai ver. Com reforço na segurança, Portal do Supremo restabelece acesso a todos os serviços. Ministro do STF nega pedido de Daniel Silveira e mantém medidas cautelares impostas ao deputado federal. A defesa de Daniel pediu, além da revogação da prisão, que ele possa receber visita e conceder entrevistas sem autorização da Justiça e acessar redes sociais. E ainda, Supremo Tribunal Federal define prazo para que Estados e União cheguem a um acordo sobre leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19. Ficou definido que os estados terão 10 dias para sugerir como encerrar o conflito. Depois, a União terá mais 10 dias para se manifestar. O acesso ao site do Supremo Tribunal Federal foi totalmente restabelecido após o reforço de segurança em todas as páginas do portal. Há 6 dias, a equipe de TI do STF identificou acessos fora do padrão e, para garantir a segurança das informações, o site da Suprema Corte foi retirado do ar. O sistema foi restabelecido gradualmente até que todos os links do portal voltassem a funcionar para o público externo. E o episódio está sendo investigado por autoridades competentes. Serviços como acompanhamento processual, pesquisa de jurisprudência e pauta de julgamento foram normalizados primeiro. O sistema de peticionamento eletrônico não parou, mas o tribunal decidiu suspender os prazos processuais. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, para suspender a prisão domiciliar. O deputado Daniel Silveira está em prisão domiciliar desde 14 de março por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Daniel pediu, além da revogação da prisão, que ele possa receber visita e conceder entrevistas sem autorização da Justiça e acessar redes sociais. Os advogados afirmam que as proibições impostas são desproporcionais e impedem Daniel de exercer um mandato de parlamentar de forma integral. Mas o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido e afirmou que essas medidas cautelares foram referendadas pelo plenário do STF. Quanto a exercer um mandato de parlamentar, o STF já solicitou à Câmara dos Deputados formas para que Daniel pudesse trabalhar de forma remota. Segundo Moraes, os atos praticados pelo parlamentar são gravíssimos. De acordo com denúncia da Procuradoria-Geral da República, o deputado ameaçou a segurança dos ministros do STF e tentou impedir a atuação do Judiciário. Daniel também é investigado em outros crimes, como desacato e infração de medida sanitária preventiva praticados no Instituto Médico Legal ao ser preso em flagrante no Rio de Janeiro. Esses crimes estão previstos no Código Penal. E hoje à tarde tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, tem os detalhes da pauta de julgamentos. Em 2017, o Supremo decidiu que o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, que são contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Para o Supremo Tribunal Federal, o PIS e a COFINS devem incidir apenas sobre o valor efetivamente faturado pela empresa com a venda de seus produtos e mercadorias. Na sessão de hoje, o plenário deve concluir o julgamento que irá definir a partir de quando esse entendimento deve ser aplicado. Para a relatora, ministra Carmen Lúcia, a decisão deve produzir efeito a partir de 15 de março de 2017, que foi a data do julgamento do recurso em que a tese da repercussão geral foi fixada. Na sessão de hoje, a análise deve retomar com os votos dos demais ministros.
Na pauta ainda consta o recurso que discute a necessidade ou não de negociação coletiva para a dispensa em massa de trabalhadores. Outro caso que pode ser analisado é o pedido da Procuradoria-Geral da República para que crianças e adolescentes sob a guarda de segurados do Regime Geral de Previdência Social sejam considerados beneficiários para fins de recebimento de pensão por morte. Direto do plenário, às 14h, encontro marcado. E o Supremo Tribunal Federal deu prazo para que estados e União tentem chegar a um acordo sobre leitos de UTI. A decisão foi tomada após audiência de conciliação. A reunião por videoconferência foi promovida pelo gabinete da ministra Rosa Weber. Ela é a relatora de 5 ações em que os estados do Maranhão, São Paulo, Bahia, Piauí e Rio Grande do Sul pedem mais leitos de UTI para tratamento contra a Covid-19. Os governos estaduais reclamam que desde o início do ano a União reduziu o número de unidades financiadas com recursos federais. Eles também se queixam da falta de insumos para entubar os pacientes. Na conciliação, a União se comprometeu a apresentar em 5 dias um plano nacional de abastecimento do kit intubação. Também ficou definido que os estados terão 10 dias para sugerir como encerrar o conflito. Depois, a União terá mais 10 dias para se manifestar. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que negue a ação do Partido Rede Sustentabilidade para a atualização do cronograma de recebimento de vacinas contra a Covid-19. A manifestação da PGR foi no processo de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. A Procuradoria-Geral da República argumenta que a atual publicidade da logística de compra e recebimento de imunizantes contra a Covid-19 está na página do Ministério da Saúde na internet. Os dados são divulgados semanalmente e, segundo a PGR, embora haja discussão sobre o detalhamento dos relatórios, não cabe debate na seara judicial. Para a Procuradoria-Geral da República, as ações do governo federal afastam o argumento apontado pelo partido Rede Sustentabilidade de omissão de informações. No mês passado, o ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, pediu ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicação sobre a desatualização do cronograma de recebimento de vacinas para a operacionalização do Plano Nacional de Imunização contra a doença. Para combater o tráfico de drogas na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, a Justiça autorizou a realização da Operação Maléficos na manhã desta quinta-feira. 40 pessoas foram presas em flagrante. 80 policiais federais cumpriram 19 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Rio das Ostras. A operação foi realizada nas cidades do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Macaé e Campos dos Goitacazes. Durante as investigações foram apreendidas porções de maconha e cocaína, 12 armas de fogo, um carro com placa clonada, celulares e dinheiro. 40 pessoas também foram presas em flagrante. Segundo o Ministério Público Fluminense, a organização criminosa no Rio das Ostras administrava carregamentos de drogas que saíam de comunidades no Rio de Janeiro para serem distribuídas em outras cidades vizinhas. Os criminosos vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. E a seguir a gente mostra os projetos de ressocialização desenvolvidos no interior de Mato Grosso, que têm oferecido aos detentos uma nova oportunidade de vida. Voltamos em instantes. A Constituição, como lei fundamental do Estado, é de extrema importância para todos, pois além de definir os fundamentos e os objetivos da República, ela funciona como uma espécie de certificado de garantia para que o cidadão possa se valer de direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à igualdade e o direito de liberdade.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou que a Vara de Execuções Penais de Florianópolis corrija irregularidades em regimes prisionais. Segundo o pedido da Defensoria Pública de Santa Catarina, condenados em regime semiaberto estavam cumprindo pena em regime fechado por causa da pandemia da Covid-19. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia explica que, de acordo com a legislação vigente e parâmetros do STF, o condenado não pode ser submetido a regime mais grave que o estabelecido na sentença, mesmo diante da falta de estrutura dos presídios ou problemas nas unidades prisionais. Segundo reclamação feita pela Defensoria Pública de Santa Catarina e que foi acolhida pela ministra, condenados em regime semiaberto estavam cumprindo pena em regime fechado no presídio masculino. A situação estaria ocorrendo desde julho de 2020 em razão do grande número de contaminações de coronavírus nas unidades prisionais de Florianópolis. A Defensoria Pública também informou na reclamação ao STF que está fazendo pedidos de prisão domiciliar para presos do grupo de risco e ainda pedidos de antecipação do regime aberto no juízo competente, cumprindo assim recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O gerente do presídio masculino de Florianópolis admitiu ao STF que há 13 detentos em regime semiaberto que estão numa ala separada para regime fechado e que isso está ocorrendo pela suspensão do trabalho interno da unidade como medida de contenção da Covid-19 e que aguardam vagas na colônia penal agrícola de Palhoça. Mas a ministra Carmen Lúcia analisou que a pandemia não é justificativa para a situação e determinou que a Vara de Execuções Penais de Florianópolis corrija as irregularidades no cumprimento das penas. Projetos desenvolvidos na cadeia pública de Mirassol do Oeste, no interior de Mato Grosso, têm construído, melhor dizendo, futuros promissores por meio do trabalho. As iniciativas são resultado de parcerias entre a Justiça Estadual e o Conselho da Comunidade, que há 3 décadas vem investindo em ressocialização. Operando a escavadeira está Laudenir, que trabalha para a Prefeitura de Mirassol do Oeste, no interior de Mato Grosso. Ele é um dos egressos do sistema prisional, que teve ainda na prisão a chance de se qualificar para conseguir um emprego. E graças a Deus, quando eu saí, já saí nos 10 primeiros dias que eu saí, já consegui um emprego na Secretaria de Obra. Tive a oportunidade, de trabalhar e graças a Deus estou até hoje aqui, muito feliz. Sou motorista, e operador. Eu opero para carregadeira e graças a Deus surgiu uma oportunidade na escavadeira hidráulica e nós estamos aí tocando. A mesma oportunidade de recomeçar a vida longe do crime também tem sido aproveitada por dezenas de outros recuperandos que cumprem pena na cadeia pública da cidade, onde são desenvolvidas diversas frentes de trabalho e estudo. Entre elas, a horta hidropônica, a serralheria, limpeza urbana, construção civil e cursos profissionalizantes. Os projetos são intermediados pelo Conselho da Comunidade, instituição que há 31 anos trabalha para garantir a ressocialização dos reeducandos que estão no regime fechado. O trabalho, além de dignificar o ser humano, propicia à pessoa presa remissão de pena para cada 3 dias trabalhados. O Conselho da Comunidade da Execução Penal ele é o braço direito do juízo das execuções penais no que tange à implementação de melhorias, benefícios e direitos aos reeducandos. Hoje é com muita alegria que o juiz da execução penal de Mirassol do Oeste possa contar com o Conselho da Comunidade, porque auxilia na implementação de muita política favorável à reinserção social do reeducando. E para falar mais sobre este assunto, conversamos agora ao vivo pela internet com a juíza Sabrina Rodrigues, da 3ª Vara Criminal da comarca de Mirassol do Oeste, em Mato Grosso. Doutora Sabrina, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, Cadu. É um prazer estar aqui com vocês, a TV Justiça. Doutora, prazer é todo nosso para falar a respeito desse projeto que me parece que tem uma palavra-chave para definir esse processo de ressocialização. Muitas vezes, os detentos, os criminosos, vêm de condições de vulnerabilidade. Trabalho
é o ponto fundamental, a oportunidade de trabalho, de se ensinar uma ferramenta para estas pessoas, que é o tema central em relação a esse projeto? Sim, Cadu, com certeza. O público principal do sistema prisional é um público que não tem qualificação, não tem sequer o ensino médio completo. Então, é muito importante para fins de reinserção social que seja disponibilizada e oportunizada a essas pessoas a qualificação e o estudo. E é nesse ponto que o Conselho da Comunidade de Mirassol do Oeste vem trabalhando fortemente. Doutora, é um trabalho contínuo que tem que se renovar em função das próprias demandas da sociedade, as características de mercado e o que pode ser disponibilizado. E o Conselho da Comunidade, ele fez 31 anos no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o que pode ser verificado em termos de progressos que foram feitos nesse tipo de assistência e o que é que pode ser melhorado ainda. Muitos progressos, Cadu. A unidade prisional de Mirassol do Oeste, ela foi completamente revitalizada por obra do Conselho da Comunidade local, foi ampliada cerca de 5 vezes o número de vagas e hoje há uma unidade em que atende todos os requisitos legais, em termos de não ter tomada na cela, a ventilação com exaustores mecânicos de ampla capacidade, e isso graças à atuação do Conselho da Comunidade, que atua no gerenciamento de verbas oriundas do Poder Judiciário. E com certeza há ainda muito a melhorar, e hoje o foco do trabalho do Conselho é a ampliação de oportunidades de estudo e de emprego. Doutora, às vezes nós falamos a respeito de determinadas instituições que já têm um tempo de atuação, como é o caso da Conselho da Comunidade, como dissemos, 31 anos, mas às vezes a própria sociedade não tem um conhecimento pequeno a respeito destas instituições. Eu gostaria de perguntar justamente, já que ele está previsto na Lei de Execução Penal, mais especificamente no artigo 80, como é que se dá o funcionamento, como se dá esse tipo de trabalho? O Conselho da Comunidade, como bem mencionado por você, Cadu, ele vem previsto na Lei de Execuções Penais, e lá atrás ele é composto por membros voluntários, pessoas da comunidade se voluntariam para trabalhar sem qualquer remuneração. Há uma eleição dentre essas pessoas que estão dispostas a esse MUNS, e eles trabalham com reuniões periódicas. Essas reuniões periódicas são trabalhados os projetos que serão implementados. Uma vez aprovados os projetos, eles entram com a execução de projetos. Como eu mencionei, a questão de ordenar o financeiro que vem, o repasse do Poder Judiciário, a título de transações penais, suspensões do processo, agora os acordos de não persecução penal. Então, administram e implementam, realizam obras, realizam contratação de cursos, realizam parcerias para implementação de estudos dentro da unidade prisional. O Conselho, ele recentemente montou uma unidade de videoconferência dentro da unidade para podermos adaptar a essa necessidade de pandemia. Era exatamente o que eu gostaria de perguntar agora, doutora. Essa é uma palavra-chave justamente para a implementação de projetos em todas as áreas do conhecimento humano. Pandemia. Como é que isso está sendo levado em consideração na continuidade dos projetos? É um desafio para todos nós vivenciarmos essa situação pandêmica no mundo inteiro, e não diferente nas unidades prisionais, em que, por questão de segurança, a própria Secretaria de Segurança estabeleceu que ninguém pode ingressar, a não ser aquelas pessoas que lá trabalham. Então, foi cortado das unidades os cursos presenciais, profissionalizantes, o estudo. Então, agora nós estamos trabalhando para que seja implementada a videoconferência, que é a nova modalidade de trabalho no mundo inteiro, para que se cumpra o isolamento social, mas que também se permita a oportunidade de cursos e de estudo dentro da unidade. Doutora, uma dificuldade que existe justamente é quando do momento do ex-detento para a sua respectiva comunidade, para a sua vida social. Há um acompanhamento posterior ou uma disponibilização do Conselho da Comunidade para essas pessoas que tentam se reintegrar à sociedade? Sim. Inclusive, por determinação do CNJ, está sendo criado escritórios sociais que se destinam ao acompanhamento de egressos do sistema prisional, para fins de retirada de documento aqueles que não tenham, para fins de garantia de acesso à sua residência, para aqueles que não residem no local em que cumpriam a pena, e para fins também de trabalho. Para esse intuito, há implementação, estamos ainda em fase de implementação do escritório social, ele já trabalha, mas ainda está na fase de cadastramento, nos moldes exigidos pelo CNJ, em que são realizadas pontes para fins de garantir
o acesso desses egressos a sistemas de estudo e emprego. Doutora, o nosso tempo felizmente está esgotado. Queria desejar boa sorte na continuidade desse trabalho e agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco na TV Justiça. Muito obrigada pela oportunidade, uma boa tarde a todos. Boa tarde. E no próximo bloco, Padaria de São Paulo é condenada a pagar multa por atraso na quitação de verbas rescisórias de um padeiro. Nós voltamos já já. A Constituição de 1988 merece destaque principalmente por ter trazido grandes inovações e garantias aos cidadãos. Um dos principais pontos da Constituição Federal é justamente o acesso à educação como garantia do Estado aos seus cidadãos. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma padaria de Guarulhos, no interior de São Paulo, ao pagamento de multa por atrasar quitação de verbas rescisórias de um padeiro. O profissional teve a demissão por justa causa revertida em juízo. O padeiro disse na reclamação trabalhista que foi demitido após 9 meses sem anotações na carteira de trabalho. A padaria alegou que houve abandono do emprego depois de solicitar ao trabalhador a entrega dos documentos para o registro. A Vara do Trabalho de Guarulhos reconheceu o vínculo de emprego e condenou a empresa ao pagamento das verbas rescisórias e da multa prevista no artigo 477 da CLT por falta de pagamento dos valores referentes à rescisão do contrato de trabalho e também de entrega ao empregado dos documentos referentes à rescisão. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo excluiu da sentença a obrigação ao pagamento da multa. A decisão do TRT, no entanto, foi revertida pela 7ª turma do TST. Conforme o relator do recurso de revista do padeiro, ministro Cláudio Brandão, a reversão da justa causa em juízo não afasta a obrigação ao pagamento da multa, uma vez que ela não foi causada pelo empregado. De acordo com o ministro, ao suprimir unilateralmente o pagamento das verbas rescisórias devidas, o empregador deve arcar com as consequências da equivocada aplicação da dispensa na modalidade por justa causa. A decisão foi unânime. O presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao novo pedido do município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, contra bloqueio de verbas do Fundo de Participação dos Municípios. Veja na reportagem de Marina Campos. O novo pedido do município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, era para suspender a decisão que permitiu à União deixar de repassar verbas do Fundo de Participação dos Municípios. No entanto, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, lembrou que o ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência do tribunal em janeiro, durante o plantão judiciário, já se manifestou sobre a matéria, indeferindo o pedido. Por isso, julgou extinto esse novo pedido sem resolução de mérito. O processo teve origem quando o município de Belford Roxo entrou com um pedido para suspender o bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios, decorrente de atraso no pagamento de encargos federais, principalmente o PASEP. O juízo de primeira instância, liminarmente, determinou que a União limitasse o bloqueio a 15% das parcelas do fundo, liberando o restante para o município. Decisão confirmada em sentença. A União recorreu, mas ainda não houve julgamento do recurso na 2ª instância. Com a execução provisória da sentença, o município reclamou que a União estaria descumprindo a determinação e modificando o patamar do bloqueio. No curso dessa disputa, após decisão que modificou os termos de cumprimento para permitir a retenção de 9% sobre as parcelas do FPM ou de 15% sobre a receita corrente líquida municipal, o município entrou com um pedido de suspensão de liminar e de sentença no STJ, questionando esses limites. Neste novo pedido ao STJ, o município argumentou que o bloqueio de 15% sobre a receita corrente líquida acaba por aumentar o valor retido, comprometendo a situação financeira do município, e que por isso a decisão de primeira instância deveria ser suspensa para restaurar a ordem econômica. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a questão já foi julgada pela Corte de forma expressa, quando o ministro Jorge Mussi indeferiu o pedido por não observar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
Em janeiro, o vice-presidente do tribunal concluiu que o pedido de suspensão apenas refletia o inconformismo do município com os limites estabelecidos para o desconto do FPM. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Lembrando que a gente volta a se encontrar no Direto do Plenário, que começa às 14h. Daqui a pouquinho, encontro marcado. Até lá!